E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, tá? Duas materinhas para você já ficar ciente e uma atualização, tá? A atualização é: o Kuroda deu área, tá? Que era o presidente do Banco do Japão, e entrou o Kazuo Ueda. Tá? Ele já foi nomeado ali, tanto que ele já deu uma coletiva dele ontem. Então ele já falou que não vai mudar nada, ele vai continuar com a mesma política do Kuroda. Então já sabe que o Japão não vai mudar grandes coisas. Tá? E agora duas materinhas. A primeira falando que do saldo de conta corrente do Japão, que ficou no azul. Tá? Só que por incrível que pareça, não foi tanto por causa das exportações, em si por causa de investimentos. É aquilo que eu venho falando em outros vídeos. Invista se você quer tirar o pé da lama, invista se você quer ter um futuro próspero. Você vê que mesmo o governo japonês fazendo burrada, ele não me deixa mentir. Você vê que o que eu falo, entre aspas, bate com o que o governo japonês acaba fazendo e acaba, como é que se fala, dando certo. Mesmo durante as minhas previsões, ó, vai dar ruim. O governo japonês está lá fazendo a coisa lá e dá ruim. Tá? É a vida que se segue. E o número de falências? Tá? O ano passado bateu o número recorde de falências no Japão. É aquela velha história. Eu vim alertando também, ó, o troço está esquisito, o negócio está esquisito, mas vida que se segue. Mas vamos lá. De acordo com as estatísticas de balanço de pagamentos divulgadas pelo Ministério das Finanças, o saldo em conta corrente do Japão de fevereiro deste ano foi de 2,1972 trilhões de ienes. O primeiro superávit em 2 meses. Então você vê que o Japão ele vem ruim das pernas assim durante já um certo tempo. Você vê que melhora, piora, melhora, piora, por causa de tudo, né? Dólar, commodities, etc. Só que está salvando o Japão nos últimos tempos é o turismo, porque de resto estaria bem pior. Mas continua. A razão do superávit na conta corrente é que o déficit na balança comercial, o que o Japão perdeu, tá? Mostra que as receitas de comércio foram de 604,1 bilhões de ienes. Guarda bem esse número, 604,1 bilhões de ienes. Tá? Uma queda de mais de 2,5 trilhões de ienes em relação ao mês anterior, que foi o maior da história. O preço da energia, como o petróleo bruto, né, no caso o gás natural liquefeito, caíram recentemente e as exportações aumentaram novamente à medida que a economia chinesa se recupera. É aquela velha história que eu venho alertando. O maior parceiro comercial do Japão é a China. E o Japão vai lá e fica cutucando a China. Na hora que a China fala assim, ó, não quero mais saber de você, você vai para Tonga da Mironga e acabou. O Japão está lascado, financeiramente falando, vai ficar ruim das pernas. Tá? Então você vê que os próprios jornais japoneses batem em cima disso. Mas continuando aqui, só para dar aquela finalizada e a chamada de atenção. Além disso, o saldo da renda primária mostra que o saldo de renda, como juros e dividendos recebidos por empresas japonesas de subsidiárias no exterior, estavam no azul em 3.440,7 bilhões de ienes. Vocês lembram daquele número que eu falei para vocês guardarem de 604,1? Você vê que o Japão ganhou muito mais, né? Continuando assim. Devido ao aumento na receita de investimentos em títulos devido ao aumento na taxa de juros no exterior, que superou o déficit comercial pela primeira vez em 2 meses. É aquilo que eu venho falando. Invista seu dinheiro, não deixa seu dinheiro parado. Faça de alguma forma, invista seu dinheiro, nem que você ganhe pouquinho, mas com juros compostos, juros sobre juros, sobre juros, sobre juros ali, você vai ganhar um certo montante. E se você não precisar de mexer nessa aplicação, deixar os aniversários acontecerem, né, as datas de início e fechamento, sem ter que mexer, deixar rolando, você vai ver o quanto isso vai crescendo. Você vê que o próprio Japão não me deixa mentir. Então você vê que o Japão ele ganhou mais dinheiro fazendo investimentos do que vendendo para outros países. Repito, aqui, que a diferença da balança comercial foi de 604,1 bilhões em questão de venda.
Em questão de investimentos, 3.440,7 bilhões. Olha a diferença que o Japão ganhou com investimentos em relação a vendas. Por que você acha que o Japão, entre aspas, não está mexendo, entre aspas, também, está segurando, está tentando fazer a política de juros negativos? Por quê? Da mesma forma que ele está ganhando esse montante de fora dos outros países que estão com juros mais altos e etc., se ele fizer isso, ele vai ter que pagar esses montantes exorbitantes. Por isso que o Japão está tentando segurar a taxa de juros de qualquer maneira. Tanto que o Kazuo Ueda, o novo presidente do Banco do Japão, do BOJ, ele já falou que ele vai tentar manter a política a juros negativos no Japão. Claro que é aquela velha história, se você manter um negócio a juro negativo, não atrai investidor. E o Japão precisa do que agora? Investidores. E aí? Então você vê que são as políticas meio contrárias, né? Como eu falo, são políticas que os caras têm uma cabeça assim, de 1900 mais bolinha. Mas é aquela velha história. Eu não sei com que intuito eles não estão tentando perder dinheiro, mas em compensação também eles não estão ganhando dinheiro. Por mais que eles inundem o mercado de títulos, se colocar títulos como é que se fala? A juros negativos, quem que compra? E eu não compro. Tá? Sempre tem um investidor meio doido que compra. Mas a juros negativos eu não compro, a não ser que o valor esteja lá embaixo. Estiver muito lá embaixo. Aí posso pensar em comprar. Caso contrário, não. Então já dá para você sacar. Por A mais B que o Japão ganhou muito mais dinheiro com investimentos especulativos do que propriamente com vendas. Por isso que eu falo para você, invista seu dinheiro, não deixe seu dinheiro parado. O próprio governo japonês provou que investimentos são bons, tá? Mas vamos lá, continuando aqui. A questão das falências, tanto que saiu até no jornal japonês, escuta só. Esse computador é lento, ele me quebra as pernas. 帝国データバンクによりますと、昨年度全国で1000万円以上の負債を抱え法的整理の手続きを取った企業など事業者の数は6799件で、前の年度と比べて883件、率にして 14.9% 増えました。増加に転じたのは3年ぶりで、前の年度からの増加の件数が800件を超えたのは、リーマンショックの際の2008年度以来14年ぶりとなります。負債総額は2兆3385億9100万円となりました。Então já, para você que entende japonês, já deu para você ter uma ideia do que está acontecendo, né? Para você que não entende, vem comigo aqui já para você ter uma ideia do que está acontecendo aqui no Japão. No ano passado, mais de 6.700 empresas faliram em todo o país, marcando o primeiro aumento em 3 anos. A empresa de pesquisa diz que o pano de fundo é o pagamento chamado dos empréstimos 00, que são empréstimos praticamente sem juros e sem garantia para pequenas e médias empresas que foram afetadas pela crise do corona. De acordo com o Teikoku Databank, esse Teikoku é uma empresa de pesquisa aqui do Japão muito grande. Tanto que vira e mexe, sai pesquisas da Teikoku nas mídias japonesas aqui pela, como é que se fala assim, confiabilidade da Teikoku. Foi a primeira vez em 3 anos, não, desculpa, volta lá. De acordo com a Teikoku Databank, o número de empresas, incluindo empresas com dívidas de 10 milhões de ienes ou mais em todo o país, que entraram em procedimentos legais de liquidação no ano passado foi de 6.799, um aumento de 883 em relação ao ano anterior. Então subiu 14,9%, quase 15%. Então já vê que é um número muito alto para o número de falências, se você levar em conta um país. Tá? Foi a primeira vez em 3 anos que o número de casos, né, começou a aumentar em relação à queda do Lehman Brothers. Né? Quando, há 14 anos, né, em 2008, quando deu o problema do Lehman Brothers, que começou aquela quebradeira no Japão, agora foi a primeira vez que deu um outro boom também de quebradeira, assim, meio complicado. Tá?
que o número de casos aumentou em mais de 800 em relação ao ano fiscal anterior. O passivo, não sei se vocês se lembram, que eu sempre costumo bater em cima nos últimos vídeos em relação a ativos e passivos. Ativos, o que você ganha, o que você está tendo rendimento, o que você ganha, o que está entrando para você. Passivos são dívidas, tudo, ou aquilo que te faz perder dinheiro. Tá? O passivo total, né, ficou em 2.338.591 milhões de ienes. Então você vê que é uma cifra muito alta. E grande parte disso você pode ter certeza que o governo não vai reaver esse dinheiro. São dinheiros que o governo emprestou para essas empresas e essas empresas não conseguiram, dependendo de se levantar. E já dá para você sacar que o governo também vai ficar a ver navios. E com o Kishida mandando dinheiro para fora do Japão à torta direito, você já sabe para onde a economia do Japão está caminhando. Mas continuando. Destes, 463 casos de falência foram devido a preços altos. Aquela velha história, dólar alto, tá? Ter que comprar commodity mais alta e as empresas, se elas repassarem um preço muito alto para o consumidor, os consumidores não compram e você já sabe. E o governo japonês falando que as vendas estão aumentando. Então já dá para você sacar aí quem que está mentindo nessa história toda. Né? Mas continuando. Destes 463 casos de falências devido a preços altos, como o aumento do preço das matérias-primas e energia, que houve um aumento de 3,4 vezes o número do ano fiscal anterior. Você vê que a energia no Japão está subindo de uma forma horrenda. Então é aquela velha história. Se as empresas elas não se reestruturarem, não fazerem o famoso downsizing ou não fizerem algum outro movimento fiscal, ela quebra. Como aconteceu com aquela empresa de tela orgânica que eu apresentei aqui, o vídeo. O que aconteceu? A China foi lá e abocanhou essa empresa. Por incrível que pareça. Então, a China tá fazendo investimentos no Japão, pegando essas empresas que estão quebrando, empresas japonesas que estão quebrando. Então você vê que a China ela está comendo o Japão pelas beiradas. Só o Japão não está percebendo isso, fazendo a política que ele está fazendo agora. Na hora que o Japão assustar, a China está com um número muito grande de investimentos dentro do Japão. E nem o Japão está percebendo esse tipo de coisa. Mas é aquela velha história. Quer ficar só fazendo politicagem, não presta atenção de forma macro no que está acontecendo, ele está se lascando. Mas continuando. De acordo com o Teikoku Databank, enquanto os pagamentos dos empréstimos 00 que estão em pleno andamento, né, no caso, e continuar com o aumento de preços e a escassez de mão de obra estão aumentando o problema, cada vez mais pequenas e médias empresas estão desistindo de se reestruturar e de reconstruir os seus negócios. E provavelmente que as falências continuem a aumentar no futuro. De acordo com o Teikoku Databank. Então já dá para você sacar que 2023 não vai ser legal também para muitas empresas e muita gente vai quebrar. Mas é aquela velha história. No caso assim, eles colocam a escassez de mão de obra. Eles não querem pagar preços altos. Claro que dependendo da empresa ela não tem condições. Dependendo da empresa tem condições, só que ela não quer pagar. Aí chora mesmo. Tá? Não tem muito o que fazer. Só que no caso do preço das commodities, no caso do preço dos produtos e no caso da energia, não tem muito o que fazer. Tá? Tanto que está regulado mais de fora do que aqui dentro. Então já dá para você sacar por A mais B que esse ano não vai ser legal. Você vê que esses números foram do ano passado, tá? Só que o ano fiscal fechou agora. Por isso que eles estão soltando esses números também agora. Essa empresa de pesquisa. Então já dá para você sacar por A mais B que a coisa não anda às mil maravilhas. Por isso que eu peço para você, se você tem um dinheiro guardado, invista essa grana. Você vê que investimentos deram mais dinheiro para o governo japonês do que vendas, do que fazer exportação. Mas o ano retrasado também,
Eu já havia alertado nisso. Quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar que eu havia gravado uma matéria falando que o governo japonês havia ganhado mais dinheiro com investimentos do que com vendas. Já está há 2 anos que o governo japonês está ganhando mais dinheiro com investimentos do que com vendas. Ele investe o quê? Em títulos e ações, etc. Por isso que eu falo para você. Compre, como é que fala assim? Invista seu dinheiro. Se você é um mais conservador, invista seu dinheiro no CDI, no CDB. Né? Se você é um pouco mais agressivo, né? Tipo assim, intermediário igual o meu perfil, você pode pegar fundos de investimentos ali que você vai ter uns rendimentos bem melhores do que CDI. Tá? CDI, CDB não tá legal. Tá? O papel do tesouro direto do governo brasileiro, ele está oscilando muito. Tá? No começo, como é que fala? Quando eu comprei, estava uma porcaria. Agora já está melhorando a taxa de juros deles. Então está oscilando muito. Então aquela velha história. Num mês que você tira pouco, outro mês dá para você tirar legal. Fundos imobiliários está dando grana no Brasil agora também. Tá? Não são todos, tá? Tem que tomar cuidado, tem que fazer uma certa pesquisa aí. Mas tem fundos imobiliários pagando bem pra caramba. Então, se você tem grana para você investir em fundo imobiliário, pô, se tu vai e não precisar de mexer na grana ali, tu pode ganhar uma grana legal. Só que fundos imobiliários é um pouco mais de risco. Existe um certo risco de calote. Tá, no fundo imobiliário, diferentemente, tá, de papéis tipo CDI, CDB, títulos, fundo de investimento, que a chance de calote é muito menor, tá? Mas é aquela velha história, quanto maior o risco, maior os ganhos, mas se houver perdas, maiores perdas também. Por isso que você tem que fazer uma pesquisa legalzinha, tá, bem feita, como é que se fala assim, fazer o dever de casa antes de investir em fundos imobiliários, por exemplo. Mas dá grana, pô, tá dando uma grana legal agora. Então, é dica de investimento. Tá? Falo assim por quê? Eu acompanho essa parte, então tem hora que eu tenho vontade ali de investir no fundo de, como é que se fala assim? Fundos imobiliários. Não investi ainda, porque é aquela falta grana para investimento, porque eu tô girando agora mais na parte de criptomoeda. Tô ganhando dinheiro com criptomoeda? Tá dando um certo lucro. Tá? Porque tá oscilando muito, então com essa volatilidade muito alta, dá para você girar uma grana até mais rápido. Tá? Você consegue ganhar um rendimento até melhor, 2, 3 vezes por mês, dependendo, do que você pegar um aniversário só, de um CDB, de um CDI. Então você consegue girar o dinheiro mais rápido, fazer um crescimento mais rápido. Mas claro que isso aí é um investimento um pouco mais agressivo. Né? Só que vai de perfil de cada um. Para as pessoas que não têm saco de ficar olhando cotação, eu às vezes não tenho saco para ficar olhando cotação. Então quando eu chego nessas épocas, eu nem invisto em, como é que se fala, em criptomoeda. Eu pego e jogo lá num fundo de investimento e acabou. Porque você joga num fundo de investimento, você não tem que ficar olhando cotações todos os dias, 2, 3 vezes por dia, para ver qual que está maior, qual que está melhor. Quando que está dando baixa para dar acionar o stop ou para deixar prosseguir. Né? Você tem que ter uma certa paciência para isso. Quem não tem paciência ou não tem tempo, eu não recomendo criptomoedas. Por causa dessa volatilidade dele. Porque é nessa volatilidade que ele ganha dinheiro. Porque se ele deixa passar uma oportunidade, depois para gerar uma outra oportunidade, dependendo, pode levar meses ou semanas. Então nisso, como é que se fala assim? Nessa brincadeira de meses ou semanas, se seu dinheiro estivesse num CDB, num CDI ou num fundo de investimento, você estaria ganhando muito mais. Então, varia muito o investimento de investimento, mas invista. Invista, não deixe seu dinheiro parado. Tá? Até porque já mostrei aqui, provei por A mais B, que até o governo japonês está mexendo com investimentos. Ele está ganhando muito mais que investimentos do que vendas. Então, só toma cuidado se você quer ter um futuro mais próspero, no caso, ter uma reserva legal, ter uma velhice mais segura financeiramente falando, comece a dar esses movimentos. Se você acha que você vai precisar de mexer no dinheiro, coloca um montante menor. Só que coloca um montante que você não precise mexer e deixe lá.
para você ver o quanto que a coisa vai rendendo para você. Aí você coloca um outro montante pequeno, quando você perceber, você já está com várias aplicações, gerando juros sobre juros. Só que é aquela velha história, quando chegar no aniversário do seu, como é que se fala? Do seu resgate, não gaste esse dinheiro, pegue e reaplique ele. Tanto que tem como é que se fala assim? Aplicações em CDI, CDBs com 120% de juros, só que é a longo prazo. Pô, mas 120% de juros é bacana. Quanto que você consegue isso em alguma outra aplicação? Isso sendo conservador. Tá? Se você não for conservador, for um pouco mais agressivo, você consegue isso muito mais rápido. Só que requer um pouco mais de estratégia. Tá? Em questão de hoje em dia, do jeito que a coisa está ficando, invista, não deixa dinheiro parado. Dinheiro parado hoje em dia, você está perdendo. Não é que está perdendo, você está deixando de ganhar, né? Falando o português mais correto. Mas é isso aí, família. Juízo na sua parte financeira, porque você viu que empresas estão quebrando. Se empresas quebram, nossa vida familiar também, pessoal, quebra. Tá? Então, juízo, cuidado com esses gastos aí. E até o próximo vídeo, até mais.